Vamos inicializar agora as instruções de como avaliar se duas amostras têm a mesma probabilidade ou não, utilizando o teste de KS, ou seja, o teste de Kolmogorov-Smirnov. Esse teste é um teste de aderência não paramétrico. Então, para isso, inicialmente, abra o programa SysEAPRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique no programa para abrir. Se o ícone não encontrar no desktop do seu computador, busque o diretório C. Dentro do diretório C encontra-se a pasta SysEAPRO. Dentro dessa pasta encontra-se o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique nesse arquivo para abrir. Com o formulário do programa aberto, verifique que na parte superior encontra-se o menu suspenso, contendo todas as rotinas para as várias análises estatísticas de que estão disponíveis. Para solucionar o problema de um teste de aderência com duas amostras Kolmogorov-Smirnov, busque o menu suspenso Teste. Ao encontrá-lo, dê um clique nele, vá em não paramétrico, aderência, duas amostras, o teste de KS, e dê um clique sobre esse item. Com o formulário aberto, sempre aconselhamos aos usuários que estão inicializando clicar no botão de caixa de dúvida para ter acesso à informação de alguns dados com relação ao próprio teste, utilizando também o exemplo que ele dá para ver como é a organização dos dados para que o SysEAPRO possa operar. Então, nesse tipo de exemplo, foi feita uma pesquisa em que o pesquisador utilizou dois hormônios, o hormônio A e o hormônio B, para verificar, né, a incidência, ou para verificar a importância, o crescimento ou o desenvolvimento de uma certa cultivar, de um certo produto, né? Então você tem que se adequar, ou a sua pesquisa tem que se adequar aos modelos que representam esse tipo de experimento. Então vamos trabalhar com o exemplo 28 para exemplificar essa rotina. Então, para chamar o arquivo exemplo 28, pressione o botão selecionar arquivo. Com isso, abre-se uma janela do Windows e busque esse arquivo nessa janela. Se não encontrar ele aqui, utilize a barra de rolamento até encontrar o exemplo 28. Ao encontrá-lo, clique nele duas vezes para abri-lo, ou selecionar, clique uma vez para selecionar e apertar o botão abrir para abrir o programa. Com o arquivo aberto, verifique que a massa de dados encontra-se digitada, né? Então agora o próximo passo é a gente selecionar quem é a variável 1, quem é a variável 2. Para selecionar, pressione na janela e escolha a variável 1, escolha a variável 2. Se precisar
aumentar a precisão dos cálculos ou reduzir, basta utilizar essas setas para aumentar a precisão ou diminuir a precisão. E finalmente pressione o botão calcular para que o CISEAPRO gere os resultados. Então, com base nos resultados, com base na estatística não paramétrica para 2 amostras KS, foi estabelecido a hipótese de nulidade, que as probabilidades de ocorrência da variável 1 e 2 são iguais contra a alternativa, que isso daqui é falso. Então, com base nos cálculos, verifica-se que aceita-se a hipótese de nulidade, ou seja, as probabilidades de ocorrência das variáveis 1 e 2 são iguais. Caso você queira gravar esse relatório que se encontra aqui, ou imprimir, basta que você pressione um desses botões. Para imprimir, ele vai direto para uma impressora, enquanto que para gravar, ele vai abrir uma pasta, provavelmente no diretório do CISEAPRO, na pasta texto, e vai gravar no formato TXT esse relatório. Se você também quiser, você pode vir aqui, selecionar, bota o cursor no início e vai até o fim arrastando, faz um Ctrl C, vai no processador de texto que você esteja utilizando, bota o cursor onde você quer que o texto apareça e faz um Ctrl V. E finalmente essas informações são transferidas diretamente para o seu processador de texto. Bem, nós agradecemos, esperamos que essas instruções tenham ajudado a minimizar algumas dúvidas de uso do formulário, e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.